Meu irmão, atendimento ao cliente é o caralho, vai todo mundo tomar no cu. Pom, porom, Gary! pom. I was just looking for the sports channel, Gary. Você está enjoado de entretenimento barato na internet? Você está cansado de pessoas falando sobre tudo como se tivessem alguma propriedade ou relevância? Você, por acaso, está deprimido com a vida ou com o mundo? Pois é, eu também. Embarque nessa bobagem chamada podcast e ouça as piores opiniões e teses de um jovem medíocre. Isto é Post Night Radio. Olá pessoas, você está no Post Night Radio, hoje é dia 26 de maio de 2025. Estamos aí para mais um Post Night. Hoje numa segunda-feira e não num domingo à noite. Numa segunda noite nós estamos aqui nos reunindo como de costume, né, cara? E aí, cara, qual é a da vez, né? Pessoas me digam aí qual é a da vez, o que está rolando no mundo atualmente, o que ocorre nessa sociedade atualmente. Antes de vocês me responderem, eu já deixo o recado para vocês, o que está rolando e você, cadê, tá certo? Você está perdendo o Cowboys contra a Humanidade, podcast meu e do Luz, para quem não, para quem gosta, para quem gostava e acompanhava aqui os Post Nights Fit Luz, agora temos um próprio, editado. Vai ser melhorado, claro, porque tem que comprar um mic do Luz, o fone dele, essas coisas aí para melhorar. Mas é um maior potencial, né? Para quem vê aí os cortes que eu deixava aqui, os cortes a maioria era do Fit Luz, né? Porque rendia mais, saía muito mais coisa. E cara, eu tô feliz porque é algo que tem que sair do papel. E eu senti que precisava sair do papel logo. Eu acho que o Cowboys contra a Humanidade, contra a modernidade, quer dizer, eu vou deixar aí na descrição aí, vou deixar os trem aí para vocês clicarem e se inscrever lá. Eu acho que precisava sair do papel. Eu tava precisando de um trabalho mais cansativo, porque eu vinha aqui, falava o que vinha na minha cabeça e seguia a vida até chegar no outro domingo, onde eu tinha que falar todas as coisas que vinham na minha cabeça de novo. E que eu gosto muito de fazer isso. Só que eu precisava de algo que impulsionasse mais as coisas. Eu precisava de algo que me desse trabalho, algo que me desse mais chance de conseguir fazer algo melhor, entendeu? Isso daqui sempre vai continuar, porque isso daqui é o meu diarinho de princesa, né? Então isso daí sempre, o Push Night sempre vai continuar, porque eu preciso. A não ser que eu arranje conversas semanais que me deixem tão cansado que eu não consiga fazer isso. Mas que eu acho que é impossível, porque eu tenho 1 milhão de pensamentos por segundo. E eu preciso eliminar isso. Então vocês ouviram Cowboys contra a Modernidade, o finado Post Night Fit Luz virou um podcast separado aqui no YouTube. E vocês vão encontrar lá um conteúdo mais editadinho, do mesmo esquema que é aqui, só que com uma pauta um pouco mais fixa. Mas, cara, primeiro episódio aí que saiu. Primeiro episódio aí que saiu, cara, eu tive que editar bastante até, porque a quantidade de merda que saiu. Isso é que dá você fazer os negócios com sono. Você fazer algo com sono, né? Uma conversa com sono sem filtro, é a mesma coisa de você fazer
uma conversa bêbado. Você perde completamente o filtro. E a intenção que você tinha de deixar o negócio sem filtro pra editar, que era a minha intenção no Cowboys contra a Modernidade, deixar algo sem filtro e depois eu editava, se torna 1 milhão de vezes pior, porque com sono você perde a noção. Então eu tive que censurar grandes partes do episódio, né? Mas ficou um conteúdo engraçado, ficou um conteúdo interessante. E que o único problema pra mim foi, além da minha dicção, que tá uma bosta. Cara, não sei o que tá acontecendo. Simplesmente isso. Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu tô ficando meio louco. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tô ficando xarope. Parece que assim, eu não durmo há um mês. E qualquer palavra que eu tô lendo, qualquer palavra que eu tô falando, eu não conecto. Eu só. Entendeu? Eu só leio por ler, eu só falo por falar. E vem uma desconexão absoluta. Mas, tirando isso, foi um bom podcast, né? Foi. No padrão, né? No meu padrão, que é uma bosta. Pro que eu achei, acho que eu fiquei tão feliz de ter feito rodar o negócio, né? Que eu acho que eu me satisfiz por isso. Eu satisfiz? Eu acho que é. Sei lá como é que fala. Eu esqueço palavra também. Mas e aí? Qual que é, meu? Qual que é a. Qual que é a boa, meu? Qual que é a boa, tio? Então. Eu. Hoje eu vou falar um negócio, cara. Que aconteceu hoje mesmo. Cara, é impressão minha? Ou as pessoas estão morrendo? Eu não, eu não sei se é porque trabalhando no bar eu conheço mais pessoas e com isso tem mais chances de eu conhecer mais pessoas que vão morrer, né? Mas esse caso de hoje foi bem específico, porque foi meu cabeleireiro. Eu corto com um cara desde os 4 anos, porra. Tô com 20. E o cara morreu, cortando o cabelo. O cara, não sei se cravou, deu uma cravada, aquela cravada mortal. Ou se ele passou mal e caiu e morreu. Mas o cara se foi. E, cara, eu acho que. Eu não queria fazer piada com isso, né? Mas um pensamento que vem quando você recebe a notícia que o seu cabeleireiro morreu e ele tava cortando o cabelo de alguém no momento é que alguém, infelizmente, não teve o corte terminado, né? Cara, é um pensamento. Eu não queria fazer piada com isso. Eu não quero fazer piada com isso, porque é meio merda, entendeu? Só que você pensa, cara, ele tava cortando o cabelo e vai ter alguém, tipo, com meio cabelo raspado, meio cabelo cortado, entendeu? E deve ser uma sensação de merda, porque você tá cortando o cabelo e simplesmente crava, entendeu? O teu cabeleireiro crava ali, dá a cravada final e já é Elvis, cara. Eu fiquei reflexivo, assim como eu também fiquei reflexivo quando o outro cara lá do bar, eu fiz um post-net especial pra ele. Não especial pra ele, né? Mas eu falei num post-night ano passado que o cara tinha morrido, tinha ficado meio mal, né? Porque o cara ia direto lá. Mas ali não foi cravada, foi cirrose mesmo, né? É bebida, né, porra? Trabalhar no bar é mais isso mesmo. Só que, cara, essas coisas acontecem e eu não fico triste, entendeu? Triste de chorar, essas coisas, né? Eu fico pensando, eu tô cada vez mais acostumado com a ideia de, tipo, alguém morrer e eu vou falar, caramba, cara, não acredito. Sério mesmo? Aí, morreu. Aí eu, sério?
sério, entendeu? Ficar assim no looping infinito. Eu não sei porque, se é porque eu tô me acostumando com esse fato de ter mais, né, conhecer mais gente e ter mais probabilidade de conhecer alguém que vai morrer. Ou se é pelo fato de, tipo, são pessoas meio que passageiras ali que você vê uma hora ou outra. E aí, quando o cara morre, você ainda tem na lembrança a pessoa viva, entendeu? Tipo, agora que eu tenho aqui do cabeleireiro. E aí você fica pensando, cara, cara não morreu, entendeu? O cara deve estar em outro lugar. E é mais ou menos isso que acontece, né? A vida após a morte é isso. Você que acha que vai vir uma tela preta, cara, sinto muito lhe informar, mas não vai vir uma tela preta. Vai ter alguma coisa lá, porque nada mais é a morte que a separação do corpo e da alma, né? E eu quero muito estudar Aristóteles, cara. Eu quero muito entrar nessa filosofia, porque na filosofia em si, porque agora que eu fiquei meio Zé Cristianismo, né? Zé Catolicismo, eu fiquei muito interessado por aprender de verdade a defender a fé. Porque hoje em dia, se você não tiver pensamentos concretos ali sobre o que você acredita, você acaba se tornando volátil a acreditar em mentiras, entendeu? E é por isso que eu estudo para entender a verdade. Chegar o mais próximo disso, né? E. Cara, então o que eu tava falando. Por isso que você. Cara, quando você entende né, o princípio básico ali de Aristóteles, de matéria, o que é matéria e material, né? O material e imaterial, nem, acho que nem precisa estudar Aristóteles para entender muito, né? Mas aí você vê que a morte é só um descolamento ali e você continua no mundo imaterial. Isso é sensacional, cara. Cara, se isso daqui cada vez mais se prova como um teste, entendeu? Um teste onde você tem que cumprir um propósito que está intrínseco na sua alma, que você foi ordenado a fazer, ou não, não sei como funciona, não sei se dá pra dizer que você foi ordenado. Eu acho que certas pessoas são ordenadas a fazer, acho que todo mundo tem alguma coisa que precisa fazer. Não tudo no geral, entendeu? Mas precisa fazer alguma coisa, entendeu? Tem alguma coisa ali na vida inteira de um ser humano que ele precisa cumprir, e essa coisa é algo que Deus dá Deus deu antes da fundação do mundo, antes de existir a humanidade, entendeu? E ele chegou e falou, cara, esse cara vai fazer isso. Só que assim, você vai lá, pode ou não fazer, o que provavelmente quando ele que quer mesmo, você vai fazer o negócio, por bem ou por mal. Mas existem outras coisas que são extra, entendeu? É um complemento ali, que é uma experiência que não precisa ser necessariamente relacionada às coisas, à vida imaterial, né? A consciência, as coisas. Tipo, você tem muitas experiências, sei lá, você conversando com seus amigos, isso daí é uma experiência agradável, tudo. Que não tinha, talvez, um propósito intrínseco ali que era pra revelar alguma coisa, era pra você fazer isso ou fazer aquilo, isso daí não sei o que. Isso daí pode ajudar você, sei lá, talvez um dia fazer um discurso ou falar sobre tal coisa, mas que aquilo ali serviu mais pra você, tipo, ali foi o que a gente descreve como algo, as coisas boas da vida, né?
E isso também é de Deus, mas não é algo. Não é algo. O que eu quero dizer é que não é algo que você foi projetado para fazer aquilo, entendeu? Mas aquilo é uma forma de você ser compensado pelas coisas, entendeu? Eu não sei explicar direito. Meu vocabulário tá uma merda, eu não tenho palavras para expressar isso, e nenhum pensamento concreto. Mas é como se aquilo, né, essas partes boas da vida, sabe aquele gol que você comemora da Copa? Que aí você, sei lá, sai abraçando todo mundo, você come pipoca e guaraná, entendeu? Pipoca e guaraná e Copa do Mundo é um sentimento indescritível e que não é algo né, de natureza religiosa, alguma coisa assim, mas que você acaba enxergando um, um abraço ali divino, que é, não sei se como um good job, pode ser um, oh, boa, ou se é como se fosse um alívio, né? Tipo, cara, está muito mal, toma esse momento aí e você se divirta. Ou você trabalhou muito e você, né, um good job, e você recebe um abraço divino que é aquele momento. E aí eu não sei porque eu tô falando disso. Mas que, cara, quando você pensa que existe um mundo imaterial, uma vida após a morte, você consegue separar muita coisa, cara. Você consegue entender muita coisa aí. Cara, como que será que deve ser o encontro com Deus, entendeu? Você vai pro céu. Eu não quero nem saber como é ir pro inferno, cara. Deve ser ruim, entendeu? Deve saber quando. Eu acho que o inferno deve ser tipo, sabe quando você tá apertado pra cagar e você fica naquele sofrimento, entendeu? Ou então, quando você tá. Você quer mijar, mas se você mijar, você vai ter que cagar, entendeu? E aí você fica naquele dilema que você não tem um mictório no banheiro, você não pode cagar no mictório. Você não pode mijar, mas sua barriga tá inchada desse tamanho aqui, né? Sua bexiga explodindo. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Só que na versão espiritual, né? E nessa versão espiritual imaterial é como quando você tem aqueles pensamentos ruins, entendeu? De tristeza, depressão, suicidal tendencies, né? E deve ser isso, entendeu? Só que muito pior. E toda aquela agonia de você fazer alguma coisa errada, todo aquele sentimento. Nossa, deve ser uma merda. Eu acho que o céu deve ser 2010. Cara, aqui vai uma questão aqui pra vocês ouvintes. Será que todas as gerações, todas as gerações, elas têm o seu 2010? Ah, mas o que é o 2010? Cara, eu nasci em 2005. Em 2010 eu tinha 5 anos. 2009, 4 anos. Os anos 2000 ali, tipo, 9, 10, 11. Tinha algo especial ali, entendeu? E é algo que, aí que eu não sei, é relacionado à infância, porque eu era criança, ou é porque a época era legal? Porque você ligar uma rádio em 2010 é muito superior do que você ligar uma rádio em 2025. É um fato. É um fato absoluto. Você ligar a TV em 2010 é superior a você ligar a TV em 2025. Você,
consumir entretenimento no geral era superior do que 2025. Olha os jogadores que você tinha em 2010, cara. Olha futebol, cara. Até 2014, cara. Assim, 2014 já foi assim o acabou, né? O 2014 foi o golpe final ali no Brasileirinho em questão de futebol. Mas olha a Copa 2010, cara. Cara, pra mim, eu achava muito foda. Kaká, Elano, Robinho, Luiz Fabiano, Juan. Nossa, quem era o goleiro mesmo? Ah, o Júlio César. Júlio César, meio marrom. O Maicon de lateral direito, cara. Felipe Melo, que cagou na bosta, né? Cagou, fez um bostaço na Copa. Assim como o Júlio César. Mas, cara, olha aquela vibe da Copa 2010, cara. Waka Waka, África do Sul, álbum de figurinha não era caro. Cara, olha a coloração, cara. Eu não sei se é verdade aqueles estudos que falam que realmente perdeu a cor o mundo ou se é uma simples impressão. Mas, cara, olha a coloração da época, entendeu, cara? O céu era tipo. Se bem que o céu ele tá mais azulado, cara. Mas eu já vou falar disso aí, cara. Mas olha a energia que tinha 2009, 2010, cara. 2010, cara. Coldplay tocando em rádio, entendeu? Ainda tem isso. Coldplay é chato, na verdade. Mas você ouviu um Viva la Vida, Copa de 2010, Guaraná, Pipoca, gol do Robinho e do Luiz Fabiano. E do Kaká jogando bola pra caralho. E Elano. Era bom, cara. Era bom, cara. Mas aí que tá. Era bom porque eu era criança. Ou se você pegar alguém dos anos 90, ele vai falar que os anos 90 era muito foda e falar 1 milhão de coisas mais foda que os anos 2000 e 2010. Não sei, cara. Não sei. Mas perdeu qualidade. O mundo perdeu qualidade, isso é fato. E eu acho que o céu, ele passa aquela paz, entendeu? Da infância e 2010. Álbum de figurinha da Copa. E prezinho. Cara, ele é muito foda. Muito foda. Eu tava falando disso, sim. E eu acho que quando você entende esses conceitos aí de material e imaterial, eu tô querendo muito terminar o Bitcoin Red Pill, né, que eu comprei do 38, então eu vou começar a ler metafísica do Aristóteles, cara, pra entender um monte de coisa depois, né? Mas esse conceito aí, cara, me abriu um pouco a mente, me abriu mais a mente pra isso. Tanto para associar a fé com a razão, né, a lógica, tudo, a inteligência, tanto para viver, viver. E cara, sei lá, é o que eu tava pensando, o que eu tava falando era se tá todo mundo morrendo, cara. Eu não sei se é a crise financeira brasileira que está desmoronando. Porque o Brasil está aos pedaços, cara. Se você não está comprando seus biticos, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil. Para nós todos, né? E, e ninguém tá percebendo, né? Aos poucos as pessoas estão percebendo que o poder de compra tá diminuindo. E estão reclamando, né? O preço do café, o preço não sei o quê. Mas é algo muito pior, entendeu? E vai vir algo. Vai vir uma bagaceira da porra aí. Nossa, vai entrar o grosso, como já diria o presidente. E as pessoas estão um pouco aí. Nem estão se importando muito. Vão perceber mesmo só quando acabar o. Quando bater na bunda, né? A água bater na bunda. Vai ser assim.
que eu tava falando era crise financeira, porque eu falei crise financeira, Bitcoin, metafísica, sei lá, cara, eu tô meio tranquilo, tô mais tranquilo. Eu não, às vezes eu tenho ainda pensamentos meio tipo, nossa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu acho que eu tô aceitando cada vez mais a vida como um desafio, entendeu? Um teste, na verdade. Um teste. E que o next level vai ser uma resposta, entendeu? A resposta definitiva. Aqui a gente se diverte, aqui a gente faz piada, aqui a gente faz merda, aqui a gente faz as coisas legais. E depois a gente vai ter uma resposta definitiva sobre tudo que você fez e tudo as questões que você tinha. Cara, sei lá, eu tô meio desconectado com a realidade, de verdade. Muito desconectado. É... Então, o que eu queria falar, né? O que eu queria falar é que eu não sei se o mundo ele tá dando uma acalmada, ele tá vindo pra um. Porque pra quem já ouviu algum podcast aqui do Push Night, é... quem já ouviu qualquer episódio aí, principalmente dos episódios passados, eu sempre fiquei falando de fim do mundo, de apocalipse está próximo, e eu realmente acho que está próximo, e que eu acho que a partir da próxima década veremos as coisas mudarem drasticamente para um caminho ruim. Só que, às vezes eu penso, cara, pode ser que não. Eu sinto que vai vir, entendeu? Que as coisas vão piorando. E se não piorar de uma vez assim, repentina na década que vem, vai ser algo gradualmente mais fodido, entendeu? Porque você tá. Essa merda, né? O espírito da iniquidade já vem ocorrendo desde a morte de Cristo, desde que o mundo é mundo, né? Na verdade. Mas que nesses últimos anos e eu acredito que na próxima década veremos coisas muito ruins, principalmente relacionada a financeiro, né? Você vê aí os planos de querer digitalizar dinheiro, dinheiro físico proibido, né? Ninguém vai ter dinheiro físico. Você vai vendo aí uma sociedade com a moralidade indo pro saco, as pessoas completamente doentes mentalmente, né? Com bebê reborn, vício em aposta. É uma decadência moral que não vem de agora, né? Mas que agora as coisas estão piorando. É satânico, né? Isso, porra. Você chamar seu cachorro de filho é satânico, né? Então, agora os caras querendo boneco, né? Se bem que você não sabe o limite do que é ser sem vergonhice e do que é a doença mesmo mental ali que esse povo tem. Mas que tudo chega lá numa simples frase que antes eu negava, entendeu? Antes eu negava essa frase. E hoje, pra mim, essa frase resume tudo. É falta de Deus, cara. É completamente falta de Deus. Ah, mas não, cara. Cara, não, não. É falta de Deus. Ponto. Porque se você tem Deus, você vai lá, faz um. Não vou te explicar. Eu vou ser esse tiozão, cara. Eu vou ser esse tiozão a partir de hoje, não. Eu já sou esse tiozão há muito tempo. Ele estava preso dentro de mim. A partir de hoje só vai piorar. Esse tiozão que tá preso. Esse extremista religioso, né? Esse fanático. Eu já fui chamado de fanático. Agora, nesses meses aí. Cara, imagina se eu fosse fanático mesmo, cara. Tá louco.
E aí, cara, você vê agora, né? Eu tava antes do. Eu falei isso nos postulados passados, né? Que eu falei que o, o fim do mundo. Eu queria saber como seria o fim do mundo para a igreja, né? Para o líder da igreja, se ele. Se acontecer aquela coisa protestante, né? Que os caras falam que não, é o anticristo que vai apoiar. O mínimo que eu esperaria que era seguir uma agenda globalista ali, né? Tipo o Papa Francisco, né? Deixar naquelas entrevistinhas, né? Significados ambíguos, né? Que você sabe já o teor, né? Das coisas. Ou se ia ser um cara mais centrado ali, né? Na doutrina. E por incrível que pareça, eu me surpreendi porque é um cara mais moderado ali que acho justo, entendeu? Por enquanto, nada demais, mas que já agradou, entendeu? Aos meus olhos, por estar falando o básico, né? Estar falando o básico. E aí eu me impressionei com isso. E ali eu percebi que, cara, a igreja, se ela tivesse sido corrompida, ela já tinha se corrompido há muito tempo. E que as coisas que são relacionadas a Cristo, elas tendem a durar. Assim como a palavra, que é tudo passa, mas a palavra, minha palavra, não passará, né? E cara, o cristianismo é um negócio incrível, cara. Incrível. Incrível. E pra você que não tem essa sensação, você não tem esse negócio, o que você acha chato, assim como eu achava chato, e assim como eu ainda acho chato falar disso, mas eu gosto de falar disso numa dinâmica que eu não entendo, nem eu mesmo entendo, de não querer ficar gostar disso, mas eu faço isso porque eu gosto também disso, né? Cara, ontem eu tava lendo, qual era o capítulo lá de Mateus? Mateus 13, das parábolas, né? E tinha das parábolas do semeador, do joio do trigo, né? E quando eu tava lendo, cara, né, a parábola, depois vocês pesquisem aí, né? Vocês que estão interessados aí. Depois que eu li aquele negócio e eu fiquei refletindo aquelas frases ditas. E que é impressionante, porque quando você tá lendo o Antigo Testamento ali, a voz de Moisés, a voz de Deus, assim, no Antigo Testamento, você tem aquela imaginação de leitor, né? E quando você ouve, sei lá, e assim diz o Senhor, né? No Antigo Testamento você ouve com uma voz, quando você vê o próprio Cristo ali, o próprio Deus encarnado dizendo a separação do joio e do trigo, você entende muita coisa. E naquele momento, cara, que eu tava lendo, no meio da leitura, assim, que eu parei, acho que foi na do joio e do trigo, eu parei para refletir e veio uma visão, não uma visão assim, nossa, eu vi um negócio, entendeu? Veio uma imagem na minha mente que era o seguinte: uma pessoa com um coração com parcialmente preenchido por um fogo. E Jesus vinha e colocava mais, completava aquele fogo daquele coração, daquela alma. E eu entendi completamente o que eu já estava entendendo quando eu estava lendo. Veio uma imagem e me fez entender o aperto de mão entre a criação e o Criador ali,
E isso, né, assim, pela parábola é dita, para as pessoas que vão entender a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, as pessoas que vão entender, elas têm que estar com essa chama, essa meia chama acesa. E o que é essa meia chama acesa? É a disponibilidade à verdade. É tá com o coração aberto a ouvir, entendeu? É por isso que Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Porque nem todos que têm ouvido ouvem, porque eles dizem já ter uma verdade absoluta ali sobre alguma coisa. Só que essa verdade, ela nada mais é que uma soberba sobre, sei lá, ideias, sobre pensamentos, sobre condutas, e que, né, é que ela tende aquilo como a verdade, entendeu? E o que é o que é essa verdade para as pessoas é nada mais que uma soberba e ignorância em relação à existência. Porque a pessoa que ela tem um mínimo de entendimento, ela sabe, cara, eu não sei o que é essa coisa aqui, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso aqui, eu não sei o que faz eu pensar, eu não sei o que é pensamento, eu não sei o que é isso, eu não sei de onde vem isso, eu não sei de onde vem Deus, eu não sei de onde vem tal coisa, eu não sei de onde vem essa ideia. Elas não têm, elas vão estudando, né, buscando ali a verdade. Só que cada quando você tampa, né, esconde ali o seu coração com mentiras e soberba, você não é apto para ouvir a mensagem, entendeu? Porque você não consegue deslocar o seu coração para o aprendizado, entendeu? Tem aquela frase, eu não sei se ela é meio esotérica, né? Mas que é uma frase que é: o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Pois é, cara. É isso que acontece. E com Jesus não seria diferente. Não seria diferente. Mesmo ele tendo, sei lá, chamado os apóstolos lá, né? Assim, chegando do nada, oh, só vem aí. Naquele momento, aqueles discípulos, eles estavam prontos. Não para entender, mas eles já podiam vivenciar aquilo, entendeu? E depois eles entenderam. Só depois da morte de Cristo que eles foram entender as coisas. E caramba, cara. Essa imagem, essa visão que eu tive me fez entender muita coisa. Eu já tinha noção disso, mas eu não tive uma imagem assim na minha mente tão específica, né? Do coração sendo preenchido e entrada ali em comunhão com o Criador. É sensacional, cara. É um negócio diferentíssimo, cara. Ah, eu tava falando do papo, né? Ah, e voltando, o que eu tava falando. E aí, né, eu falei desse negócio do papo. E aí, a seleção brasileira que podia estar perdida, Carlo Ancelotti é o treinador da seleção. E aí você tem aquela esperança, será que eu vou ter uma seleção boa? Será que eu vou ver o Hexa?
Será que eu vou ver uma seleção jogar bonito de novo? Uma seleção jogando bem, a seleção jogando, dando orgulho pro brasileirinho, cara? E aí você se questiona, cara. Um mês atrás, 2 meses atrás, eu tava tipo, o mundo vai acabar, nossa. E realmente vai acabar, mas tipo, o que eu posso fazer, né? É legal falar do que o mundo vai acabar. É legal você ver as coisas se encaixando para o mundo acabar, porque você sabe que o fim está perto, as respostas vão vir, a justiça vai vir. Você fica feliz com isso. Mas que, né, que tenha toda aquela emoção, né? Não precisa de um fim de um mundo porque precisa de emoção. E realmente precisa de emoção mesmo. Só que eu também quero ver o X, eu quero me divertir um pouco, entendeu? Eu quero me divertir um pouco. Eu quero ver gol do Neymar na final da Copa. Eu quero ver seleção jogando pra caramba, que nem quando eu via, sei lá, Kaká, Luiz Fabiano, Robinho. Pô, Robinho na seleção jogava demais, porra. Isso que eu não vi nada, cara. Quando eu vejo, sei lá, a trajetória do Penta. Tá ligado aqueles vídeos no YouTube que é a trajetória de tal time até ser campeão? Tem lá do Penta, do Tetra. Eu já vi, cara. Mais de 1 hora de vídeo assim, mostrando lá. Já vi documentário do Penta. Trajetória do São Paulo na Copa do Brasil. Pô, mas isso daí não tem nada a ver. Mas, o Mundial, né? O Mundial de São Paulo, Libertadores de São Paulo, já vi tudo, todos, já zerei todos, né? Já zerei todos, galera. E, cara, é muito divertido. E você fala, pô, quero me divertir também, né? E, e com isso, cara, e com isso, né? Com essas coisas que eu estou aprendendo e que eu estou vivenciando, eu aprendi que é bom você viver essas coisas. É bom você viver essas coisas boas. Salomão, ele, o cara mais sábio que pisou, né? Tirando Jesus, que é a sabedoria em si, mas um humano, né? De verdade, assim, humano, não humano e Deus, humano mesmo. Salomão falava, cara, toda a recompensa, né, que você tem, aquele vinhozinho que você toma, é algo, é algo de Deus, cara. É algo de Deus. O vinhozinho é algo de Deus. E ele tá certíssimo, cara. Realmente. E também. E também tem outra coisa, né? Que o Salomão fala que quebra tudo que eu falei há um tempo atrás, que é ficar se questionando por que antigamente era bom não é uma pergunta inteligente. Entendeu? Salomão disse isso. Então, se o cara falou, tá falado também. Inclusive, Provérbios é um bom livro, cara. Se você aí não é um crente, Provérbios, Eclesiastes são bons livros para você aprender filosofia, né? Porque falam ali de, né, boas dicas ali que você recebe, né? De um cara experiente da vida. E ele falou, cara, tudo uma merda. Só uma coisa que é boa, né? Que ele fala de Deus tudo, mas ele dá muitos conselhos, né? E aí, cara, aí onde você mora também tá todo mundo sumindo do bairro, assim, das lojas, porque onde eu trabalho lá no bar, a clientela a partir desse ano despencou pra caramba, por preços, provavelmente pela condição financeira também. Eu não sei se tá todo mundo morrendo, né? Ou tá todo mundo morrendo, ou tá todo mundo pobre, fudido. E consequentemente a gente também, pobre, fudido. E cara, que loucura, hein? Que loucura de ano. Vocês lembram, né? Eu falei no começo do ano que eu não tinha nenhuma esperança para esse ano.
E as coisas me surpreenderam. Simplesmente por isso. Eu não falei que eu ia fazer nada esse ano. E as coisas me surpreenderam. Bem legal, cara. Se você tiver algum e-mail aí, cara. Ei, cara, ei, cara. Pô, virei o Petri agora, caralho. E se você tiver algum e-mail aí, cara. Porra! Eu não consigo falar, cara. Tô bem, cara. Contato.postradio@gmail.com. Você manda seu e-mail aí, fala a sua situação aí, né? Eu vou deixar o que eu marquei. Eu deixei umas coisas marcadas aqui. Falar depois, foda-se. Só pra finalizar o negócio aqui do mundo acabando, né? Do mundo será que tá acabando mesmo? Cara, na época da patrística ali, dos pais da igreja, né? Depois de um século ali, depois de Jesus, os caras já achavam que tava acabando. Por isso que os Zé Ateus sempre falam: ah, todo ano tá acabando, tá tudo acabando, tudo. Mas, tipo, realmente tá acabando, entendeu? Não tá errado. Mas parece que agora tá pior, entendeu? As coisas estão pior. Mas aí quando você olha pro cara lá, o cara tava sendo perseguido, entendeu? Morto por simplesmente acreditar num cara que era Deus. E ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Passou um monte de ensinamentos. Mas eu acho que agora vai. Agora vai. Entendeu? Agora vai. E eu acho que isso pode ser também um último respiro antes de ficar tudo fodido. A dica de hoje é: vamos aproveitar enquanto é 2025, porque a partir de 2030 vai estar uma merda, entendeu? Vai estar fudidaço, cara. Vai estar complicado, cara. Complicado isso aí, cara. Então tá certo. Tchau aí, turma. Valeu.